O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem corpo nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres testemunhas de que Jesus passou pelo sofrimento, paixão, morte e ressurreição. É missão nossa, meus queridos, como batizados que somos, testemunhar que Jesus ressuscitou e está vivo no nosso meio. Aleluia! Olha, meus queridos irmãos e irmãs, somos responsáveis da missão de Jesus, de dar testemunho dele, onde quer que nós estejamos. Nós precisamos dar testemunho de que Jesus é aquele que venceu a morte, de que Jesus é aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer a paz. É muito importante ver isso. Sempre que Jesus encontra com os discípulos, ele vai dizer: "A paz esteja convosco." É esta paz, meus queridos, que também Jesus diz a cada um de nós: "A paz esteja convosco." Olha, meus queridos irmãos e irmãs, esse tempo de Páscoa que vai, não é, até a vinda do Espírito Santo, é um tempo em que Jesus vem para o meio de nós. E em meio às atribulações do dia a dia, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, ele vem para nós e vai dizer: "A paz esteja convosco." Olha, meus queridos, vamos tomar posse desta paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos tormentos do dia a dia. Precisamos sentir que é a paz de Jesus, que é a sua presença, que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos encoraja para enfrentar as adversidades da vida. Por que estáis preocupados? Por que tem dúvidas? São essas indagações que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que eu ainda estou agitado? Por que
que eu ainda estou aí preocupado com as coisas deste mundo, com os meus problemas, com as minhas dificuldades? Será que é porque não despojamos toda a confiança, toda a fé nesse Jesus ressuscitado que vem nos trazer a paz? Ô meu irmão, ô minha irmã, quantas ressurreições você não já viveu na sua vida? Quantos problemas que você já não superou na sua vida, porque Jesus estava com você, porque Jesus te direcionava, porque Jesus te conduzia. Muitas vezes, no cotidiano da vida, no corre-corre para lá, para cá, a gente não percebe, não é, a presença desse Jesus ressuscitado. E aqui, diante dos discípulos, ele pede até um peixe para comer, não é? Para dizer assim, olha, eu estou aqui de carne e osso, eu ressuscitei, olha as minhas mãos, olha o meu lado, olha os meus pés, não é? Olha, meus queridos, feliz de nós que temos fé, que acreditamos sem ter visto. É isso que Jesus quer de nós. Ele quer que nós levemos Jesus, que nós o levemos aonde se fizer necessário. Que a paz que Jesus veio trazer para nós é esta paz que nos chama a ir à luta, a ir ao sacrifício, a entregar a nossa vida para que o outro também tenha paz. Olha, nós precisamos, sabe, assim, entender que Jesus é aquele que prometeu e cumpriu. Olha, Jesus nos convida a olhar para a palavra. Jesus nos chama a evangelizar. Jesus nos chama a conhecer as Escrituras. E nós, meus queridos, conhecendo as Escrituras, a gente vai ter a coragem de Pedro. Porque Pedro aqui, que fazia parte deste grupo, que ainda estavam como que com medos, não é? Ainda não tinham entendido a ressurreição, embora Jesus tivesse aparecido para eles outras vezes, até mesmo os discípulos de Emaús que estavam aqui, não é? Nesta cena deste evangelho de hoje, não ainda percebiam Jesus por causa do medo, outro momento por causa de tanta alegria ao ver o Senhor ressuscitado. Mas é esse Pedro que aqui ainda com medo, é que depois vai ter coragem, não é, de dizer, olha aí na primeira leitura, né? Vocês condenaram o justo e libertaram o injusto. Olha, é dele que nós damos testemunho, é dele que nós anunciamos com coragem. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu vou dizer uma coisa para vocês. É aqui na Igreja Católica, é aqui na Igreja de Jesus Cristo, que motivados por esta fé verdadeira, é que nós temos testemunhos. O próprio São Pedro, não é? Crucificado de cabeça para baixo, São Paulo sendo degolado, porque testemunharam com fé viva que Jesus ressuscitou, que como ele venceu a morte, nós também venceremos. E aí, meus queridos, não podemos, desculpa a expressão, não podemos ser covardes. Motivados pela fé, devemos lutar, dar a vida, se necessário for, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que o evangelho do Senhor seja levado aos corações atribulados, seja levado àqueles corações que estão se afastando do próprio Jesus, que abriu o caminho para cada um de nós. Olha aqui no finalzinho aí do evangelho, Jesus aí diz bem claro, vós sereis testemunhas de tudo isso. Olha, eu, você, não é, os discípulos, padres, né, os sacerdotes, os cristãos, nós seremos e devemos ser testemunhas de que Jesus veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar e está vivo e ressuscitado no meio de nós. Amém? Que assim seja. Amém.